Resultados do quarto trimestre de 2024 da Equatorial Energia, a ação mais queridinha pelos gestores, e eu vou mostrar para vocês o motivo. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques de 2024, o EBITDA ajustado foi de 10,9 bilhões, 11% em relação a 2023, lucro líquido ajustado em 2,5 bilhões, um aumento em torno de 20% versus 2023, ambos foram em linha com o que o mercado estava esperando. Os proventos foram de 987 milhões, ou seja, 0,79 por ação, um acréscimo de 75% versus 2023, e esse dividend yield na cotação atual daria 2,42%. A otimização da estrutura de capital, a venda da Intesa e da Sociedade de Propósito Específico 07, e aumento de capital privado de 3 bilhões, que foi para fazer a aquisição de 15% das ações da Sabesp. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. A energia distribuída de 58,371 MWh, acréscimo de 7,3% versus 2023, uma captação de dívida de 23,3 bilhões e investimentos em torno de 9 bilhões. Falando um pouco da aquisição da Sabesp, pessoal, a Equatorial, na privatização da Sabesp em junho do ano passado, foi a única empresa a apresentar a proposta. Então a Equatorial pegou 15% das ações. Perceba que aparentemente foi um bom negócio. O valor de mercado atual da Sabesp é de 70,88 bilhões, então 15% daria o valor de 10,6 bi. Porém, o valor efetivamente pago pela Equatorial foi de 6,9 bilhões, ou seja, R$ 67,00 por ação. A cotação na época da privatização estava em R$ 74,00 e a cotação atual encontra-se em 103,7. Ou seja, pessoal, em menos de um ano houve uma valorização da Sabesp em 35%. E por que a Equatorial pagou esse preço mais barato? Porque a Equatorial não pode vender as ações até o fim de 2029 e também ela tem investimentos para fazer em contrato. E caso ela não faça ou a qualidade caia, a Equatorial estará em xeque, ou seja, há cláusulas de contrato que impedem a Equatorial tanto de vender as ações quanto de entregar um serviço de má qualidade. Porém, não é o que eles estão esperando, pessoal. Eles querem fazer uma parceria com a Sabesp para poder entregar a parte de água e esgoto melhor ainda. Então, aparentemente, até o momento tem sido uma ótima aquisição. Aqui alguns destaques de 2024, perdas totais consolidadas enquadradas no nível regulatório, a equivalência patrimonial da Sabesp atingiu 263 milhões no trimestre, é o que eu estava falando para vocês, pessoal. Como a cotação da Sabesp subiu, quando a Equatorial vai fazer a DRE, ela tem que atualizar o valor, então ela aumentou em 263 milhões apenas em um trimestre. Investimentos consolidados totalizaram cerca de 2,7 bilhões no quarto tri de 2024. A alavancagem da empresa em 3,3 vezes, vou falar um pouco mais disso em slides à frente. O lucro societário cresceu 51,8%. Proventos totais declarados de 987 milhões. Também quero falar dos dividendos num slide à parte. E a aprovação em reunião do Conselho Administrativo para renovar as concessões do Maranhão e do Pará. Perceba, pessoal, que foi só aprovação em reunião para renovação. Não foi a renovação em si das concessões do Maranhão e do Pará. Essas são as duas maiores concessões que a Equatorial tem e o vencimento está próximo. O vencimento de Maranhão é em agosto de 2023 e do Pará é em julho de 2023. Perceba que a área de extensão da Equatorial Pará é muito grande e da Equatorial Maranhão é a segunda maior. E em extensão da rede em quilômetros, a primeira fica com a Equatorial Goiás, mas a segunda e a terceira são as Equatorial Maranhão e a Equatorial Pará. Então eles têm que fazer um trabalho, têm que fazer um esforço para poder fazer essa renovação, para continuar com essa receita. As demais receitas têm vencimento muito longe, sem medo nenhum. Agora os destaques do quarto tri de 2024, o EBITDA ajustado foi de 3,2 bilhões, aumento de 16,2% versus o quarto tri de 2023. As disponibilidades 13,7 bilhões, aumento de 26%. Ganhos tributários 837 milhões, um aumento de capital privado de 111 milhões, 100% da subscrição. E investimentos de 2,7 bilhões que eu já havia falado anteriormente.
Falando da performance financeira do quarto TRI de 2024, aumento de 6,3% da margem bruta ajustada, aumento de 5,3% do PMSO na visão ajustada e de 4,5% com os mesmos ativos, e o EBITDA ajustado um aumento de 16,2% em linha com o que o mercado esperava. A dívida líquida encontra-se em 42,5 bi, 3,3 vezes a alavancagem. O prazo e o custo médio da dívida é de 5,4 anos e o custo da dívida de 11,36% ao ano. Quero destacar um pouco essa parte do endividamento que me deixa um pouco preocupado. Apesar das empresas de energias terem receitas mais previsíveis, percebam, pessoal, que quando passa de 2,5 a 3 vezes a alavancagem da dívida sobre o EBITDA, já começa a ligar uma luz amarela indo para a luz vermelha. O cronograma de amortização até que não é tão pesado, para o curto prazo 6,4 bilhões, os demais para o longo prazo, mas perceba que em torno de 96% da dívida é atrelada ao CDI e ao IPCA, e ambos estão com tendência de subir para esse ano e já estão numa faixa bem elevada, né, pessoal? Então isso é algo que preocupa um pouco, o perfil da dívida e a quantidade de dívida, mas realmente é uma empresa que tem feito um trabalho fantástico. Falando da distribuição, quem é acionista da Equatorial tem que ficar ligado na parte de distribuição dela, porque compõe mais de 90% da receita. A evolução da injetada e da distribuída não é 100% da energia injetada que ela chega até a casa do consumidor, tem perdas no meio do caminho, mas perceba, pessoal, que as perdas em 2023 foi de 18,4% e em 2024 foi de 17,5%, ou seja, diminuiu, esse é um bom ponto. A injetada aumentou em 2% e a distribuída, que foi o que realmente chegou na casa do consumidor, houve um aumento de 3,6%. Provisão para devedores duvidosos de 1,39% subiu para 1,56%. A margem bruta ajustada cresceu 9,1% em todas as concessões da Equatorial. E aqui veio um bom ponto. As despesas com pessoal, manutenção, serviços e outros ajustado por consumidor, comparando o quarto TRI de 2023 com o quarto TRI de 2024, houve um acréscimo apenas de 3,3%, abaixo da inflação no período, que foi de 4,83%. A Equatorial até deixa esse indicador aqui para a gente poder ir comparando. E falando dos demais segmentos da Equatorial que não tem tanta relevância na receita, a parte de transmissão houve um decréscimo de 7,6% no EBITDA ajustado, a parte de saneamento um aumento de 15,2%, passou de prejuízo para dar lucro, pessoal. Destaque para o aumento de 93,9% no número de economias faturadas em esgoto, e o índice de cobertura d'água aumentou em 21,5 pontos percentuais. E falando de energias renováveis, solar e eólica, o EBITDA ajustado houve um acréscimo de 3,3%, destaque para a entrada em operação dos parques solares e também destaque na redução das perdas de energia. Eu quero mostrar para vocês um slide falando por que essa é uma das ações mais queridinhas. O BTG Pactual fez um evento junto com vários gestores e perguntou para esses gestores, no ano de 2025, quais as teses que eles operariam compradas e quais as teses eles operariam vendidas. Ou seja, pessoal, tese comprada é a que você acredita que vai subir e a tese vendida é a que você acredita que vai descer. As teses vendidas ficou em primeiro lugar a Ambev, em segundo o Bradesco, em terceiro lugar Lojas Renner e a Equatorial ficou em primeiro lugar de tese comprada, ou seja, os gestores estão apostando bastante nela. Segundo lugar Itaú, terceiro lugar Eletrobras. Esse é um ponto que ainda me deixa um pouco distante dessa empresa, apesar de ser uma empresaça, é a questão dos dividendos. A Equatorial costuma pagar uma vez ao ano, não tem tanta demora no pagamento, em torno de 2 meses, porém o dividend yield e o payout encontram-se muito baixos, em torno de 1,78. E por que isso acontece, pessoal? Principalmente por causa do preço sobre lucro. Atualmente o preço aparentemente está esticado, na minha opinião está esticado, o preço sobre lucro está em 16,3, e para você saber o dividend yield máximo que uma empresa pode pagar, é só você dividir 1 pelo PL. Ou seja, 1 por 16,23, o dividend yield máximo que a Equatorial poderia pagar é de 6,16%, com um payout de 25% gira em torno de 1,54% e com um payout de 30% em torno de 1,8%, que é geralmente o payout que a Equatorial vem pagando.
E o gráfico de lucro versus cotação, que eu gosto sempre de mostrar para vocês, o mercado não deixa essa ação parada, não larga o osso. Perceba que a cotação tem praticamente aumentado ano a ano, uma leve queda de 2023 para 2024. Também observamos uma queda no lucro em 2023 para 2024. E assim que o lucro subiu novamente, as ações têm subido mais uma vez. Então o mercado não é bobo, não deixa essa ação em preços confortáveis para que eu possa fazer aportes. E na data de hoje, a Equatorial não balançou tanto assim, o Ibovespa teve uma leve alta, porém a Equatorial teve uma leve queda de 0,46, mas a maioria dos indicadores, dos resultados estavam em linha com o que o mercado estava esperando, não houve tanta mudança assim, não houve tanta queda, uma queda expressiva. Então é isso, pessoal. Me fala aqui se vocês têm essa ação no portfólio de vocês, se vocês estão igual aos gestores, pensando que em 2025 ela vai explodir. Conta aqui nos comentários. No mais, desejo um ótimo dia para vocês e um abraço.